Exercício 59. Podemos pensar uma média aritmética y igual a y1 mais y2 até yn sobre n como o caso particular de uma média ponderada y igual a y1p1 mais y2p2 até yn pn sobre p1 mais p2 até pn, em que os pesos, os chamados pesos p1, p2 até pn, são todos iguais, concorda? Verifique fazendo P1 igual a P2 igual a P3 até Pn igual a P. De fato, vamos fazer isso aqui. Ó. Se esses P's forem todos iguais, certo? Vou riscar aqui mesmo. Aqui, P1 fica P, P2 fica P, vamos riscar aqui, né? Pn fica P. Aí, P1 mais P2 mais P3 até Pn, se os P são todos iguais, fica NP, certo? E aí o que é que acontece? Nós ficamos com y1p mais y2p até ynp, o p pode ser posto em evidência, então fica y1 mais y2 até yn vezes p sobre np. Daí a gente cancela aqui, ou divide, né? P por P, daí fica com y1 mais y2 até yn sobre n, que é a média aritmética, certo? Então, de fato, a média aritmética pode ser vista ou pode ser pensada como um caso particular de uma média ponderada em que os pesos são todos iguais. Acabamos de fazer esta verificação aqui. Com isso em mente, perceba que podemos expressar o valor médio de uma função f de x no intervalo AB como f médio no intervalo AB igual a 1 sobre b menos a vezes a integral de a a b de f de x dx. Nesta expressão, temos os pesos iguais dx e a soma desses pesos no intervalo AB é integral de a a b de dx igual a b menos a. Gente, isso aqui é muito bacana, certo? Veja, de fato, quando você olha para isso aqui, você pode pensar como uma média ponderada, tá? Você está calculando uma média. Deixa eu mudar aqui a cor. Você está calculando uma média da função f de x, mas você acaba, se essa função é contínua, né, e portanto você não tem um conjunto discreto apenas de valores para f de x, mas tem infinitos valores, porque você quer calcular a média de f de x no intervalo de a a b, então você de alguma maneira precisa calcular uma soma com infinitos termos, já que há esses infinitos valores. A grande sacada é você calcular isso como uma integral, mas enxergar o dx como um peso. E aí mas os pesos são iguais, certo? O dx é o mesmo. Dizendo um tanto informalmente, mas entenda isso. Entenda o limite que há por trás da integral definida e tal. Mas os pesos são iguais. E aí a gente dividindo pela soma dos pesos, e a soma dos pesos é b menos a gente tem o quê? Uma média ponderada de pesos iguais, que é uma média aritmética. Ou seja, nenhum valor de f de x está sendo privilegiado em relação a outro valor, certo? Todos estão tendo o mesmo peso no cálculo desta média. Eu acho belíssima essa construção aqui. Bom, aí no item A, calcule o valor médio de f de x igual a x no intervalo de 0 a 1. Foi o resultado esperado? Veja o gráfico de f de x. Vamos lá, item A. Vamos primeiro para o cálculo, né? O valor médio de f de x no intervalo de 0 a 1. Vamos colocar aqui f médio de 0 a 1 é 1 sobre b menos a, então é 1 sobre 1 que dá 1, né? Estou usando isso aqui, tá, gente? Estou usando isso aqui. O a é 0, o b é 1, isso aqui já fica 1. Não precisa pôr. Então, integral de 0 a 1
de f de x dx. Mas vamos colocar logo f de x como x. Aí fica x dx, que é x2 sobre 2, aplicando o teorema fundamental do cálculo, né? De 0 a 1, que dá 1 meio. Nenhuma surpresa, porque veja, o gráfico de f de x igual a x é uma reta, certo? Se pegarmos aqui o intervalo de 0 a 1, nós temos também o y variando de 0 a 1. Ok. Daí vamos ter esse gráfico aqui, tá? Y igual a x, é a curva, né? E é claro que o valor médio... Ó, se aqui é uma linha, gente, o valor médio, você não poderia esperar outra coisa a não ser o valor na metade da faixa de valores que a função assume. A função assume valores de 0 a 1, então o valor médio teria que estar aqui no meio. Aqui no caso, né, para cá, né? O valor médio da função, aqui, ó, 1 meio, certo? Então é esperado, por conta dessa variação aqui linear de y com x, ou do f de x. Já no item B, nós temos: calcule o valor médio de g de x igual a x ao quadrado no intervalo 0, 1. Vamos lá, vamos fazer essa conta. G médio no intervalo 0 a 1 é 1 sobre b menos a fica 1 também, né? Fica a integral de 0 a 1 de g de x, que é x2 dx, que dá então x3 sobre 3 de 0 a 1, que dá 1/3. Aqui foi interessante, aqui já deu algo menor que 1 meio. Mas, olha o que diz aqui o enunciado. Perceba pelos gráficos de f de x e g de x que é esperado que o valor médio de g de x seja menor que o valor médio de f de x, no intervalo 0, 1. Vamos ver. Ó, vamos fazer o gráfico de g de x igual a x ao quadrado, certo? Então, vamos ver aqui. Paciência aqui. Vou tentar mais uma vez. Pronto, esse é o gráfico da função g de x, é a curva y igual a x2, certo? Gente, vê só, vê que análise bacana. Aqui nós temos x ao meio. Vamos pegar aqui também, ó, x igual a 1 meio. Para x igual a 1 meio, x ao quadrado é 1/4. Certo? Claro que essa curva não está, né? É um esboço à mão livre aqui, mas é 1/4. Então veja, a quantidade de pontos aqui no domínio da função de 0 a 1 meio é a mesma quantidade de pontos que a gente tem de 1 meio a 1. E, no entanto, os valores que a função assume nesse primeiro intervalo estão todos entre 0 e 1/4, enquanto que os valores que a função assume neste segundo intervalo estão entre 1/4 e 1. Se a gente tem o mesmo número de valores, claro que aqui eu estou também sendo um tanto informal, porque nós estamos falando de infinitos valores que f de x assume neste primeiro intervalo de 0 a 1 meio e infinitos valores de 1 meio a 1. E falar sobre infinitos pode dar problema, certo? Porque infinito é uma coisa complicada, mas essa análise funciona realmente. Veja, mesmo que a gente pegue, não todos os valores aqui, mas digamos, 1 milhão de valores entre 0 e 1 meio e 1 milhão de valores para x entre 1 meio e 1.
Para esse primeiro 1 milhão aqui, todos os valores de f de x estão entre 0 e 1/4. E para este segundo milhão aqui, todos os valores de f de x estão entre 1/4 e 1. Quando a gente fizer a média, é claro que essa média não vai poder estar aqui no meio. Ó. Aqui seria um meio, certo? De 0 aqui a 1. É claro que essa média não vai poder estar aqui nesse 1/2. Por quê? Porque você tem uma mesma quantidade de valores entre 0 e 1/4 e uma mesma quantidade de valores entre 1/4 e 1. Então isso faz com que a média seja puxada para baixo aqui. Tenta enxergar isso, tenta entender esse argumento. E aí era esperado de cara, só pelo gráfico, comparando esses dois gráficos, que essa média daria abaixo de 1/2. Certo?